uma boa noite a graças a Deus por mais um culto que nós podemos realizar da UJAB, União de Jovens e Adolescentes Batista, e nós vamos neste momento fazer uma oração para agradecer ao nosso Deus e rogar suas bênçãos sobre este culto. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de te servir, de louvar e agradecer ao teu santo nome, Senhor. Te rogamos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos jovens desta igreja, Senhor, que o Senhor possa estar sendo com cada um deles em suas atividades e tudo quanto fizerem possam fazer para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Também te rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de nós que estamos aqui para fazer este culto, ó Deus, fazer esta gravação e que através desta, Senhor, o teu nome possa ser exaltado e possa alcançar a vida de vários jovens, ó Deus, e edificar a vida de cada um daqueles que assistirem. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, também desde já eu rogo a Ti pelas Tuas bênçãos sobre a vida do presbítero Chagas, que estará trazendo a mensagem para cada um dos jovens desta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus, mas antes eu vou fazer um aviso que nessa semana ainda estarei recebendo o nome daqueles que querem participar do retiro que será realizado no final desse mês. Então, você que tem interesse de ir para o retiro, você possa estar enviando o nome, tá bom? É somente para os jovens aqui da igreja. Então, por favor, quem quiser ir dos jovens aqui da igreja, que possa estar enviando o nome para mim, para que eu possa colocar na lista. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 100, que diz assim, o Salmo de número 100. Logo em seguida nós estaremos louvando ao nome do nosso Deus. O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos agora louvar ao nome do nosso Deus com bastante alegria e exaltando o Todo-Poderoso Deus. Boa noite, jovens. É motivo mesmo de alegria estarmos na casa do Senhor para estarmos engrandecendo o nome dEle. Convido você que está em casa, que possa, aqueles que conhecem, possa estar adorando o Senhor junto conosco, tá bom? Nesta noite. Vamos lá. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos atelhos,
Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Oh, oh, oh. Vamos continuar adorando nosso Deus essa noite, dizendo: pelo Senhor marchamos sim. Ele é o nosso general. Pelo Senhor marchamos sim. Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias chama-se em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém, Senhor. Boa noite a todos os jovens e adolescentes da União Batista de Jovens e Adolescentes da Primeira Igreja. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus no livro de Provérbios 16, o versículo de número 31 até o versículo de número 32. Provérbios 15, 31 e 32. Livro de Provérbios 15, do versículo 31 ao versículo de número 32. Assim diz a palavra do nosso Deus. Os ouvidos que atendem à repreensão saluta no meio dos sábios, tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus para essa meditação. Soberano Deus e Pai, nós te damos graça nesta noite,
pela oportunidade que temos de meditarmos na tua palavra e rogamos ao teu Espírito Santo que venha nos instruir, ó Deus, nessa noite para compreender e expor a tua palavra. Santo Deus e bendito Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, aqui o sábio Salomão, ele tem mais uma instrução, mais um ensinamento a trazer para as nossas vidas. E principalmente para você que é jovem, para você que é adolescente, que ainda está num processo de desenvolvimento quanto às orientações e princípios para a sua vida. E o livro de Provérbios é um livro que ele tem muita instrução, principalmente para os jovens. Um livro que traz orientações para que assim possamos nortear as nossas decisões no dia a dia, diante das circunstâncias que enfrentamos. Então, Provérbios ele traz muita orientação. O autor de Provérbios é o sábio Salomão, um homem que recebeu uma sabedoria excepcional pelo próprio Deus e que escreveu coisas de grande valor para as nossas vidas. E nesses 2 versículos apenas, aqui eu quero apresentar o tema que nós estaremos meditando nesta noite. E assim, com base nesses 2 versículos, eu coloquei da seguinte forma: os benefícios da repreensão. E quando nós olhamos para esses 2 versículos, de fato, nós podemos enxergar, nós podemos vislumbrar aqui benefícios que são adquiridos através da repreensão. Quando nós falamos de repreensão, é algo que nem sempre nós estamos dispostos a sermos repreendidos. Muitas das vezes nós até não gostamos, nós até revidamos quando somos repreendidos por alguma coisa. Só que quando nós olhamos para este livro, e aqui nesses 2 versículos de Provérbios 15, a gente encontra benefícios provenientes da repreensão. Ou seja, então, podemos concluir que a repreensão não é tão ruim assim como nós até pensamos. A repreensão, ela tem os seus benefícios. Os seus benefícios. E aqui o sábio, ele procura colocar diante de nós. Quando nós falamos de repreensão, nós precisamos entender o que significa repreensão. O que é que nós entendemos por esta palavra, por este termo, repreensão? Há muitos significados ou muitas palavras que possamos assim apresentar como significado de repreensão. Repreensão pode ser uma reprovação. Repreensão pode ser uma correção, uma reprimenda, uma punição. Então, todas essas palavras, elas juntas, elas descrevem, ela apresenta um significado desta palavra repreensão. Repreensão é ser reprovado. É uma correção diante de uma atitude que é feita. Então, você faz uma atitude, pratica algo, e vem alguém e repreende você, ou seja, ele reprova aquela atitude, ele questiona, ele contesta aquilo que você fez. Isso é repreensão. E geralmente nós não gostamos dessa atitude proveniente de alguém contra as nossas atitudes. Mas o sábio aqui diz que ao sermos repreendidos, isso pode trazer benefícios para nós. Pode não, traz benefícios para nós, conforme esse texto. É interessante também quando nós olhamos para o próprio livro, em outro texto aqui, Provérbios 3:2, diz que, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Veja que aqui a repreensão, ela é uma demonstração de amor por parte daquele que executa aquela pessoa.
Quando você é repreendido, porque você é amado por aquela pessoa que repreendeu. Eu lembro que eu fui muito repreendido pelo meu pai, porque eu praticava coisas que era inconveniente. Eu desobedecia. Eu fazia o que eu era exortado a não fazer. E diante dessas atitudes, eu era repreendido. A minha liberdade na adolescência era muito restrita, enquanto que eu via os meus colegas com uma liberdade, eu olhava para mim e não tinha essa liberdade. E quando eu tentava ultrapassar os meus limites, eu era repreendido. Mas quando se chega a um tempo, nós começamos a perceber que aquelas exortações ou aquelas repreensões de meu pai, até muitas das vezes por meio da disciplina com açoites, trouxe benefícios para mim hoje. Me fez compreender que ali ele estava me livrando de algo que poderia ter acontecido. Então eu era repreendido, não gostava naquele momento. Vi o meu pai duro demais, enquanto que os pais dos meus colegas não tinham essa repreensão tão intensa como era sobre mim. Mas depois eu pude entender e ver os benefícios que aquelas repreensões trouxeram para a minha vida. E ali o meu pai, quando ele me repreendia, ele estava demonstrando que me amava. E é isso que Provérbios 3:12 deixa bem claro. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, só para você compreender a repreensão e o seu valor. E agora nós vamos apresentar os benefícios que decorrem da repreensão. O que a repreensão pode trazer de benefício para alguém que é repreendido? O que a repreensão ela pode trazer de bom para as nossas vidas, para a vida daqueles que são repreendidos pelas suas atitudes? E aqui no versículo 31 ele diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios, salutar no meio do sábio tem a sua morada. Então, o primeiro benefício que eu quero apresentar é que a repreensão, ela proporciona um lugar entre os sábios. Uma pessoa que é repreendida, que é exortada, que é contestada, ali naquele momento ela está sendo instruída a tornar-se sábia, a ocupar um lugar no meio dos sábios. É isso que nós encontramos aqui. Quando nós assim dermos ouvido à repreensão. Porque uma coisa importante que nós não deixamos de analisar, que muitos são repreendidos, mas nem todos dão ouvido à repreensão. Ou seja, a repreensão que muitas das vezes nós sofremos, nós ignoramos. E isso isso não produz nada para nós. A repreensão, ela nos proporciona um lugar entre os sábios, mas quando ela é ouvida. Quando ao sermos repreendidos, nós paramos e atentamos por que fomos repreendidos. Toda repreensão, quando ela é legítima, ela tem uma causa. Alguma coisa dentro daquela nossa atitude não estava coerente. Isso gerou o quê? Uma repreensão. Isso vai nos fazer o quê? Numa próxima situação, diante daquela mesma atitude, nós vamos fazer diferente. E isso vai o quê? Nos tornando sábio. Isso vai nos dando o quê? Um lugar no meio dos sábios. Por quê? Porque ao sermos repreendidos, nós mudamos. E assim atentamos para proceder de forma correta diante das circunstâncias. Então, é isso que é preciso compreender. É interessante que uma pessoa sem repreensão, ela sempre vai achar que ela está certa, estando errada. Porque ela não
consegue ter o discernimento por si só. Naquele momento, ela pensa que aquela atitude está correta, ela vai continuar fazendo. E ela vai continuar sendo ignorante. Ela vai continuar ocupando lugar no meio dos ignorantes. Mas quando ela é repreendida, quando alguém o ama ela, que repreende e exorta ela que aquilo que ela está fazendo não deve ser feito, ou se deve ser feito, tem uma forma correta para ser feita, ela vai o quê? Ao ouvir isso, ela vai já mudar de atitude e isso vai dar a ela um lugar entre os sábios. Entre os sábios. É interessante que nós encontramos Davi sendo repreendido por Deus, entre outros homens da Bíblia. Davi, ele tinha um desejo de trazer a arca da aliança que estava com os filisteus para Israel. Essa foi a primeira ação de Davi quando ele assume o reino. Só que a forma que ele estava trazendo a arca era uma forma incorreta. E ele é repreendido por Deus com a morte de Uzá. E aquela arca tem que ser interrompida, ou seja, ela não chega a Jerusalém, ela fica na casa de um homem chamado Obed-edom. E aí Davi vai e volta, procura os levitas, para que eles pudessem olhar e analisar como se deveria carregar aquela arca. E os levitas estudam os livros, e ali eles encontram a instrução como a arca deveria ser carregada. Não em carro de bois, mas através de varais, sendo os próprios levitas aqueles que deveriam conduzir a arca. E Davi volta e agora faz o retorno da arca de forma correta. Ou seja, por aquela repreensão, Davi agora estava com outro procedimento, fazendo a mesma coisa. Isso é repreensão. Então a repreensão, ela proporciona um lugar no meio dos sábios. Então você, jovem, adolescente, ao ser repreendido pelo seu pai, por um líder, por alguém mais velho, não ignore, mas dê ouvido. Porque essa repreensão vai te proporcionar um lugar no meio dos sábios. Porque quando você foi repreendido, essa pessoa ama você e não quer que você continue na ignorância. Então aqui nós apresentamos o primeiro benefício que a repreensão nos traz. E o segundo benefício que nós encontramos está no versículo de número 32, que diz assim, Provérbios 15: o que rejeita a disciplina menospreza a alma. A palavra disciplina aqui, ela tem o mesmo sentido de correção, ou seja, de repreensão, que significa correção também. Então, aquele que rejeita a repreensão, posso colocar assim, dessa forma, ele menospreza a alma. Mas aquele que atenta para a repreensão, ele o quê? Valoriza a alma. Então, a repreensão, ela proporciona a valorização da alma. A repreensão, ela evita que a alma sofra dano. A pessoa, alguém pode estar caminhando para um precipício, só que ele não consegue enxergar aquilo. E vem alguém e repreende ele, para que ele não faça isso, para que ele não continue nesse caminho. E o que acontece quando ele dá ouvido? A sua alma é evitada de sofrer por aquela atitude. Então, aquele que rejeita, que não dá ouvido à repreensão, ele menospreza a sua alma. Amanhã a sua alma vai estar sofrendo as consequências, porque ele não deu ouvido a uma repreensão que foi assim estabelecida diante dela. Então, é importante para cada um de nós observar, atentar para a repreensão, porque ela tem benefícios para as nossas vidas. A repreensão, ela traz valorização para a nossa alma. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, enfrentando dificuldades por causa que
que não demos ouvido a uma repreensão. Eu lembro que algumas vezes eu enfrentei dificuldades porque eu ignorei repreensões de minha mãe e de meu pai. E quando eu estava nas consequências, eu lembrei que eu tinha sido repreendido, mas que eu não tinha dado ouvido. E ali eu estava sofrendo aquelas consequências. Mas ali eu pude refletir que se eu tivesse ouvido, que se eu não tivesse rejeitado, eu não estaria naquele local, eu não estaria passando por aquela situação. E aí a minha alma estava o quê? Sofrendo. Por quê? Porque eu rejeitei a repreensão, a disciplina ali apresentada. Então, o segundo benefício que nós podemos encontrar proporcionado pela repreensão é a valorização da alma. A valorização da alma. Uma pessoa que aceita a repreensão, ele está valorizando a sua alma. E aqui nós apresentamos o terceiro e último benefício que nós encontramos também proporcionado pela repreensão. Continua aqui no versículo de número 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire conhecimento. Adquire entendimento. A palavra entendimento aqui ela tem um sentido de inteligência. Uma pessoa que atende a repreensão, alguém que atende a repreensão e não ignora, mas que dá ouvido, que atende, que aceita, ele está desenvolvendo a sua mente. E isso vem o quê? Tornar ele inteligente. Por meio daquela reflexão que ele é impulsionado a fazer, a partir do momento que ele é repreendido, ele está exercitando a sua mente. E isso está o quê? Os tornando sábio, inteligentes. E é isso que quer dizer aqui. Porém, aquele que atende a repreensão adquire entendimento. Ele adquire inteligência. A sua mente, ela começa a trabalhar. Ela começa a avaliar as coisas, ela começa a analisar o que você estava fazendo e o que você deveria fazer. E isso vem o quê? Trazendo a você entendimento, conhecimento, sabedoria. Então, isso que nós apresentamos para vocês pode nos proporcionar, de fato, esses benefícios. Quando nós olhamos para esses dois versículos, nós encontramos esses benefícios que são provenientes da repreensão. Então, eu quero concluir aplicando da seguinte forma: toda vez que você for repreendido, não importa por quem, se você avaliar que aquela repreensão ela é legítima, que aquela repreensão de fato ela é necessária para aquela situação, dê ouvido. Não rejeite, atente, porque você vai ser beneficiado com isso. Você não vai ser ridicularizado, difamado, como alguns pensam quando é repreendido, aquela pessoa está menosprezando você, está difamando você. Não é isso que nós devemos olhar dessa forma. Nós temos que olhar com o ato da repreensão como alguém que nos ama e que quer o nosso bem. E ali o fez para nos ajudar, para que nós possamos aprender, para evitar que nós sejamos o quê? Soframos os danos, as consequências que poderão ocorrer em decorrência de uma atitude que não é coerente, que nós até não conseguimos enxergar, mas amanhã nós vamos enxergar. Interessante quando nós ouvimos filhos já com idade adulta que reconheceram
que as repreensões, as exortações de seus pais proporcionaram a eles o que eles são hoje. Sempre a gente está ouvindo daqueles filhos que ouviram as repreensões, daqueles filhos que não rejeitaram, daqueles filhos que atentaram. Hoje eles agradecem seus pais, eles valorizam os seus pais, porque os seus pais ali repreenderam eles. E naquele momento eles consideraram aquilo como algo ruim, como eu mesmo o considerei no momento que eu fui repreendido por várias vezes por meus pais. Mas que hoje eu agradeço a eles. Algumas eu rejeitei, outras eu ouvi e atentei para aquela repreensão e reconheci. E de fato, aquilo era para o meu bem. Aquilo me proporcionou benefícios para a minha vida hoje. Então que você, jovem, adolescente, possa refletir. E ao ser repreendido, não ignore, não rejeite, mas atenda. Porque a repreensão, ela tem benefícios para a sua vida. Que Deus aplique esta meditação ao seu coração nesta noite. Uma boa noite a todos.